dia a todos, como é que estão? Tudo bem? Eu estou bem. Sejam bem-vindos a mais um evento Acordando o Sol com as Escrituras. Eu sou o Bispo Fábio da ala Santo Ângelo de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E hoje vou compartilhar breves ponderações sobre o capítulo 5 de 1 Nef. Antes eu gostaria de perguntar se cada um já fez as suas orações, já fez a sua oração para iniciar o seu dia. Desculpe alguns problemas técnicos aqui. Vamos ver se eu arrumo aqui. Vou deixar assim então. Tá melhor assim, né? Vamos deixar assim. Então sejam bem-vindos a mais um evento Acordando o Sol com as Escrituras. Hoje está um dia chuvoso aqui em Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, não está muito frio, mas está chuvoso. Então se acaso cair a conexão é porque tem um pequeno temporal aí, está dando alguma queda aí na energia. Mas vamos lá, vamos continuar. Então eu gostaria de aconselhar a cada um que lesse, esse capítulo 5 de 1 Nef, fizesse a sua leitura individual. Tá? Mas vamos para as breves ponderações, então. Esse capítulo 5, ele relata quando Nef e seus irmãos estavam voltando de Jerusalém para a tenda de seu pai. Ele fala aqui que a sua mãe, ela fala, enquanto eles estavam, Nef e os seus irmãos tinham ido para Jerusalém, a mãe deles falava para o pai deles, para Leí, algumas coisas porque ela duvidava, Ela duvidava, ela chamava o seu ela chamava o seu marido de visionário, que por causa de coisas que ele só tinha visto em visão e não sabia que iam acontecer, ele mandou os filhos deles para Jerusalém e colocando eles em risco de morte, Era assim que ela falava para Leí. E ela também falava que ela ficava repetindo, que eles podiam estar lá em Jerusalém, na sua casa, com todas as coisas que eles tinham, mas não, eles, por causa de Leí, eles deixaram tudo para trás, e foram para o deserto. E agora ainda ele tinha mandado os filhos, voltar lá para Jerusalém, por causa dessas placas, Então ela murmurava falando isso, ela não tinha muita fé, Ela tinha o testemunho deles, Eles tinham relatado para ela o seu testemunho, Mas ela não tinha adquirido testemunho em seu coração, Por causa do temor, por causa do apego, às coisas e também do apego aos filhos, É claro que um pai e uma mãe amorosos, eles são apegados aos filhos, É claro. Entretanto, cada filho precisa cumprir a sua missão pessoal, Então a gente precisa entender isso também, Que por mais que a gente possa dar tudo que o filho quer, Tudo que o filho precisa para viver, nós precisamos entender que chega um momento que eles precisam cumprir com a sua missão, aqui na Terra. E principalmente quando é um chamado do Senhor.
Então nós precisamos deixá-los ir e cumprir a sua missão, até o fim, e aguardar pacientemente que eles retornem. Tá? Se eles estão em risco de morte, em risco de sofrer alguma coisa, por mais que seja difícil, né, mas nós precisamos ter fé e deixar nas mãos do Senhor, né? E nós precisamos confiar no Senhor em tudo isso, né? Então, Leí sabia que eles tinham uma missão, né, para cumprir, que o Senhor, Pai Celestial, tinha dado uma missão para eles, né? Então, não que Leí não tinha medo, né? Mas essa certeza, né, de que era uma ordem do Senhor, ela era mais forte do que o medo, né? E a sua mãe era um pouco diferente, né? Sua mãe, o medo dela de que eles sofressem alguma coisa era mais forte do que o seu testemunho. E Leí então respondeu para a sua esposa, Saria, o nome dela era Saria, tá? Então ele respondeu para ela dizendo o seguinte, ó: E aconteceu que meu pai lhe respondeu dizendo, sei que sou um visionário, pois se não houvesse visto as coisas de Deus numa visão, não teria conhecido a bondade de Deus, mas teria permanecido em Jerusalém e perecido com meus irmãos. Eis que obtive, porém, uma terra de promissão, pelo que me regozijo, sim, e sei que o Senhor livrará meus filhos das mãos de Labão e nos devolverá no deserto. Tá? Então esses são os versículos 4 e 5. Tá? Então Leí novamente prestou seu testemunho para ela, né? E que ele sabia que eles estavam fazendo um grande sacrifício, né? Deixando a sua terra, deixando seu conforto, né? Todas as coisas pelas quais eles tinham trabalhado arduamente, né? Para trás, eles estavam deixando tudo isso para trás, mas ele sabia que o Senhor tinha preparado, já tinha dado, né? Ele falou aqui, ó. Ele falou uma palavra bem interessante, ó. Eis que obtive, porém, uma terra de promissão. Vocês já imaginaram uma pessoa dizendo isso? Então, quantos milhares de quilômetros que ele estava da terra da promissão? Ele não tinha, nunca ele tinha visto essa terra da promissão, exceto numa visão, provavelmente, né? Mas ele sabia, ele já usava a palavra, eis que obtive, porém, uma terra de promissão, pelo que me regozijo. Tá? Então, dessa forma, era essa a motivação dele. Ele já tinha obtido a terra da promissão, que era aqui na América, né? No continente americano. Tá? Então, ele estava lá perto de Jerusalém, falando dessa terra da promissão, de promissão. Então eles voltaram para a tenda de seu pai, né, vivos e com as placas. Então Leí tomou os registros e examinou-os desde o princípio, essas placas de latão. Aí nos versículos 11 e 12 diz o seguinte: E viu que continham os 5 livros de Moisés, que faziam um relato da criação do mundo, e também de Adão e Eva, que foram os nossos primeiros pais, e também um registro dos judeus, desde o princípio até o começo do reinado de Zedequias. No 14, uma genealogia de seus pais. Soube, portanto, que ele descendia de José, sim, aquele mesmo José, que era filho de Jacó e que fora vendido no Egito, e que fora preservado pela mão do Senhor, para que pudesse preservar seu pai Jacó e toda a sua casa, evitando que morressem de fome. Então, no 16, e assim meu pai Leí descobriu a genealogia de seus pais. Labão também era descendente de José, razão porque ele e seus antepassados haviam mantido os registros. Tá? Só para nós lembrarmos, lá na introdução do livro de Mórmon, diz o seguinte, ó:
O registro, está falando sobre o livro de Mórmon. O registro contém o relato de duas grandes civilizações. Uma veio de Jerusalém no ano 600 a.C. e posteriormente se dividiu em duas nações conhecidas como Nefitas e Lamanitas. A outra veio muito antes, quando o Senhor confundiu as línguas na Torre de Babel. Este grupo é conhecido como Jareditas. Milhares de anos depois, foram todos destruídos, exceto os Lamanitas, que são os principais antepassados dos índios americanos. Tá? Então, Lehi e seus descendentes são os principais antepassados dos índios americanos. Tá? Tá certo? Ficou entendido isso? Tá? Aqui fala, são os principais antepassados dos índios americanos. Tá? Então eles eram descendentes de José, mesmo José do Egito. Tá? Eles eram descendentes dos judeus, então, tá certo? Então eles vieram depois, nos próximos capítulos nós vamos ver que eles vieram, esses, Lehi e seus descendentes, né, esse grupo construiu um navio e atravessou o Oceano Atlântico e chegou na América. Tá? Esse é o grupo de Lehi. Tá? É só para a gente fazer um parênteses aqui para nós conhecer um pouquinho melhor, tá? E então Lehi começou a profetizar sobre seus descendentes, lá no versículo 18, que essas placas de latão iriam a todas as nações, tribos, línguas e povos que fossem de sua descendência. Disse também que as placas de latão jamais seriam destruídas ou escurecidas pelo tempo. Tá? Então essas placas de latão eu estou lendo elas agora, nesse momento, né? Só que elas estão transcritas, né? Elas foram traduzidas pelo dom e poder de Deus pelo profeta Joseph Smith, né? Que passou elas, obviamente, né? Traduziu e passou para um papel, depois ele foi impresso e traduzido para o português, né? E reimpresso, né? Em várias outras, né? Papel, e agora a gente também tem no aplicativo na internet, né? São as placas que estão aí, né? O conteúdo das placas está transcrito aqui, tá? Dessas placas de latão. Tá certo, pessoal? Então, creio que sejam essas os principais pontos, né, desse capítulo, né, que nós precisamos acreditar no profeta, né, e não nos apegarmos mais às coisas do mundo do que às coisas de Deus, né? E que Lehi realmente viu a terra da promissão antes de, né? Viu em visão, né? Recebeu esse testemunho, né? Essa visão da terra de promissão muito antes de executar, né, a sua missão. E que nós também podemos ter essas revelações pessoais dessa forma, né? Nós termos o nosso testemunho, a nossa visão pessoal, muito antes de nós termos a nossa missão concluída, tá certo? E nós precisamos dar ouvidos à voz do profeta, tá? Que ele conhece as coisas muito antes delas acontecerem, tá? E também sobre o livro de Mórmon, sobre esse Lehi e seus descendentes, que eram descendentes dos judeus, tá? E que esses registros são de grande valor e eles contêm os mandamentos do Senhor para nós, tá certo? Então essas breves ponderações eu compartilho, compartilhando também o meu testemunho, que eu sei que o livro de Mórmon é verdadeiro e que ele é o livro mais correto que existe na Terra nesses dias, certo? E esse testemunho e essas breves ponderações sobre o capítulo 5 de 1 Nef eu compartilho com os irmãos em nome de Jesus Cristo, amém. Então aconselho a cada um que faça a leitura desse capítulo, faça suas
ponderações pessoais, a sua oração pessoal e aplique essas coisas em suas vidas. Desejo um bom dia com a luz de Cristo em suas vidas, certo? Muito obrigado pela paciência e pretendo estar aqui amanhã às 6 horas nessa live, numa live aqui na página da Ala Santo Anjo, certo? Muito obrigado. Bom dia.